Olá, você, aluno do 8º ano, você que fez a avaliação global do terceiro bimestre e gostaria de saber o resultado. Então, a gente vai trazer agora a correção de todas as questões. Espero que vocês possam aproveitar o máximo possível, retirem todas as dúvidas, se é que ainda existe alguma dúvida. Tá bem? Então, vamos lá. Sem perda de muito tempo, a questão número 1. Dividindo um polinômio π pelo polinômio a ao quadrado menos a mais 1, obtém-se para quociente exato a mais 1. Então, o polinômio π é. Então, veja bem, se eu tenho um polinômio π que vai dividido por um outro polinômio e o quociente é o polinômio a mais 1, dizemos então que o polinômio procurado, no caso aqui o dividendo, vai ser o quociente a mais 1 multiplicado pelo divisor, certo? Como não tem resto, não houve necessidade de adicionar, tá bom? Então, é só multiplicar a mais 1 pelo divisor a ao quadrado menos a mais 1. Fazendo aqui a propriedade distributiva, eu tenho a vezes a ao quadrado, que dá a ao cubo, a vezes menos a, que dá menos a ao quadrado, e a vezes 1 dá a. Agora, a vez de distribuir o 1, 1 vezes a ao quadrado é a ao quadrado, 1 vezes menos a é menos a, e 1 vezes 1 é 1. Nós temos como opostos a ao quadrado com a ao quadrado negativo, então, simplesmente elimino. Também são simétricos ou opostos o mais a e o menos a. Assim, resultou como polinômio o a ao cubo mais 1. Alternativa, letra B. A questão de número 2 diz o seguinte: a área de uma região retangular é representada pelo polinômio x ao cubo mais x ao quadrado menos 11x mais 10, e um de seus lados é x menos 2. Qual é o polinômio que indica o outro lado desse retângulo? Bom, se nós sabemos que a área de um retângulo é lado vezes lado, comprimento vezes largura, e se eu tenho essa área e um dos lados, para descobrirmos o outro lado, basta que a gente divida a área pelo lado que foi informado. Assim, você pega a área x ao cubo mais x ao quadrado menos 11x mais 10 e divide pelo lado x menos 2. Primeira coisa que você verifica se o polinômio está completo, se está organizado, e pelo visto sim. Tenho expoente 3, expoente 2, expoente 1, na ordem decrescente do maior para o menor, terminando com o termo independente, o termo que não se liga à variável, no caso 10. Já o lado x menos 2 também está completo, porque eu tenho apenas o termo de expoente 1. Assim, nós temos a divisão de polinômio por polinômio, bem simples a divisão. Divido o primeiro pelo primeiro, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Agora, nós multiplicamos da esquerda para a direita e trazemos as respostas trocando o sinal. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, mais por mais é mais, vem menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Trago mais 2x ao quadrado. É a vez de somarmos. X ao cubo com menos x ao cubo, eliminamos, são opostos. E somando 1x ao quadrado com 2x ao quadrado, obtenho 3x ao quadrado. O restante da expressão nós apenas baixamos. Menos 11x
mais 10. Agora, pegamos outra vez o primeiro termo e dividimos pelo primeiro. 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. Este 3x vai multiplicado da esquerda para a direita. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Trocamos o sinal, vem menos 3x ao quadrado. Mais por menos, 3x vezes 2 dá 6x. Sinal contrário, mais 6x. Repare que nós colocamos os termos semelhantes um abaixo do outro. Somando, 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado são opostos, simplesmente eliminamos. E somando menos 11x mais 6x, encontramos 5x negativo. Baixamos o mais 10. Verificamos que menos 5x ainda dá para dividir por x. 5x menos 5x, digo melhor, dividido por x dá menos 5. Agora multiplicamos. Menos 5 vezes x dá menos 5x. Trocando o sinal, vem mais 5x. Menos 5 vezes menos 2 dá menos por menos mais 10. Trazemos o sinal trocado, menos 10. Somando, menos 5x com mais 5x, mais 10 com menos 10, 0. Então, o outro lado do retângulo procurado é x ao quadrado mais 3x menos 5. Alternativa, letra A. Vamos a mais uma questão. A questão, deixa eu ver aqui, nós paramos na 2. Vamos para a terceira, né? Está aqui do outro lado da página. Questão 3 diz o seguinte. Simplificando a expressão x menos 1 vezes x mais 1, mais 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes x menos 1 mais 1. Obtém-se. Bom, esse primeiro produto é um produto notável, conhecido como produto da diferença pela soma. Aplicando a regra, basta que façamos quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, já fiz direto. O quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Deixei entre parênteses para destacar esse produto da diferença pela soma, que acaba resultando numa diferença de 2 quadrados, que é um caso de fatoração. O segundo produto aqui, antes de distribuirmos o 3, perceba que nós temos também um produto notável, o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos com calma. Atender primeiro quem está entre parênteses. Então, repito mais 3 e resolvemos esse quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Já multipliquei. 2 vezes x vezes 1 dá menos 2x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, 1. E esse terceiro produto aqui, a gente já distribuiu. 3 vezes x, 3x, mais por menos, menos. 3 vezes 1, 3, mais 1. Agora é a vez de nós darmos prioridade ao produto. Repito, x ao quadrado menos 1, eliminei dos parênteses. E aqui eu distribuí 3 vezes x ao quadrado, deu 3x ao quadrado, mais por menos, menos, 3 vezes 2x deu 6x, e 3 vezes 1, 3. Eis aí o resultado desse produto. Repetir o restante da expressão, e finalmente eu vou verificar que existem termos semelhantes. No caso, x ao quadrado é semelhante a 3x ao quadrado, que dá
1 mais 3, 4x ao quadrado. Eis aqui a resposta, 4x ao quadrado. Veja que na resposta nós devemos colocar também na ordem decrescente dos expoentes. Por isso agora eu vou para os termos de x. Eu tenho menos 6x, que é semelhante a mais 3x. Ora, menos 6 mais 3, uma dívida de 6 e um crédito de 3, ainda me deixa com uma dívida de 3x. Portanto, menos 6 mais 3, menos 3x. Já os números, eu tenho menos 1 com mais 1, que são opostos, simplesmente elimino. E tenho também o mais 3 com o menos 3, que também são simétricos. Só eliminando, nós encontramos como resposta, 4x ao quadrado menos 3x, gabarito do item 3, letra A. Na questão 4, a expressão x menos 5 ao quadrado representa a área de um quadrado de lado x menos 5. Desenvolvendo a área desse quadrado, temos. Então, questão muito simples esta daqui. Um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Aplicando a regra de desenvolvimento, fazemos o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Resulta x ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes x deu 10x, mais 25, gabarito, letra D. A questão 5 diz o seguinte, a expressão que se deve somar a x ao quadrado mais y ao quadrado para se obter o quadrado de x mais y é. Então, veja que eu vou somar alguma coisa com esse primeiro polinômio para que se obtenha o quadrado desse segundo. Então, bem simples. Para eu descobrir o que falta no primeiro polinômio, é só desenvolver o quadrado desta soma. Ou seja, x mais y elevado ao quadrado, desenvolvendo o quadrado da soma de dois termos, fiz quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes y, mais o segundo ao quadrado, ou seja, y ao quadrado. Observe que x ao quadrado e y ao quadrado é o que nós temos no primeiro polinômio. E o que faltou para que nós tenhamos o resultado de x mais y ao quadrado? Só faltou o termo 2xy. Então, alternativa, letra D. Vamos agora para o item 6. A expressão a mais x ao quadrado mais a menos x vezes a mais x menos 2x é igual a. Expressão das mais simples. Basta que a gente desenvolva os produtos. Aqui eu tenho, inicialmente, o quadrado da soma de dois termos, que fica quadrado do primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2ax, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Já o segundo produto, veja que o primeiro é igual a primeiro, o segundo é igual a segundo, a diferença está no sinal. Produto da soma pela diferença. Basta que façamos primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado menos x ao quadrado. E termino repetindo o menos 2ax. Depois dessa etapa, nós verificamos que mais x ao quadrado é o oposto de menos x ao quadrado. Então,
faca neles, eliminamos. Percebemos também que 2ax menos 2ax são simétricos, faca neles também. O que sobrou? O que restou? A ao quadrado e a ao quadrado, somando 2a ao quadrado, alternativa letra A. Item 7. Dado ou dados polinômio 1, x mais 3 ao quadrado, polinômio 2, x mais 3 vezes x menos 3, então a expressão polinômio 1 menos polinômio 2 é igual a. Também uma questão muito simples, basta que se desenvolva os polinômios, tá? O x mais 3 ao quadrado menos o polinômio 1, no caso, né? Menos o polinômio 2. X menos 3 vezes x mais 3. Desenvolvendo aqui o quadrado da soma de dois termos, fiquei com quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3 deu 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Menos da expressão, e o segundo produto é o produto da soma pela diferença, basta que se faça quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, x ao quadrado menos 9. Deixo ainda entre parênteses, pois antes dos parênteses nós temos o sinal de menos, que deve ser distribuído. Repetindo, x ao quadrado mais 6x mais 9. Agora, distribuindo o menos, fiquei com menos x ao quadrado e menos por menos ficou mais 9. Eliminamos os opostos, x ao quadrado com menos x ao quadrado, resulta 6x mais 9 com mais 9, mais 18. 6x mais 18, gabarito, letra D. Questão 8. Foi uma questãozinha, eu não diria difícil, mas um pouquinho mais delicada, mais complexa, que exigiu um pouquinho mais da sua atenção. Então, vejamos o que diz o enunciado. Uma lâmina quadrada de alumínio tem no seu interior uma perfuração também quadrada, cujas dimensões aparecem na figura. Determine a expressão simplificada que representa a região não perfurada. Então, entendamos a questão. A lâmina é esta que eu acabo de destacar. O lado desta lâmina é 2P mais 6. E aí a região furada, essa região que não foi rachurada, que não foi colorida, ela tem como lado P mais 2. Se é um quadrado, então P mais 2 no comprimento e P mais 2 também na largura. Ok? Então, simples. Se eu quero apenas a área da região que foi colorida, que não foi perfurada, basta que se faça a área total, a área abrangente, né, da figura, menos a área que foi perfurada. A área total menos a área não colorida. Tudo bem? Então, a área total da figura seria 2P mais 6 vezes 2P mais 6. Ou seja, 2P mais 6 ao quadrado. Menos a área não colorida, ou a área que foi perfurada, cujo lado é P mais 2, então eu faço P mais 2 vezes P mais 2, ou P mais 2 ao quadrado, aplicando o que a gente aprendeu sobre produtos notáveis. Agora, só desenvolver. Quadrado da soma de dois termos, eu faço quadrado do primeiro, ou seja, 2P ao quadrado, 2P vezes 2P deu 4P ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24P. Mais o quadrado do segundo, 6 vezes 6, 36. Ok? Menos, agora nós temos o quadrado da soma de dois termos. Como há um sinal negativo na frente, é interessante que nós deixemos a expressão mesmo resolvida entre parênteses. Assim, quadrado do primeiro, P ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes P vezes 2, deu 4P. Mais 2 ao quadrado, 4. Agora, nós vamos distribuir o sinal de menos com todos os termos entre parênteses. Repetir a primeira expressão e distribuindo ficamos com menos P ao quadrado, menos por menos mais, aliás, mais por menos deu menos 4P e menos por mais, menos 4. Agora é a vez de somarmos os termos semelhantes. 4P ao quadrado é semelhante a menos P ao quadrado, então 4 menos 1, resposta 3P ao quadrado. Os termos de P, eu tenho 24P menos 4P dá mais 20P. Subtrai e põe o sinal do módulo maior. Os termos independentes, mais 36 menos 4 mais 32. Daí, portanto, a área da região não perfurada, da região que foi achurada. Alternativa, letra A. Dando sequência, vamos lá para a questão 9. Se o polinômio x mais y é igual a 11 e x menos y é igual a 5, então o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado é. Primeiro, nós identificamos x ao quadrado menos y ao quadrado como um caso de fatoração conhecido como diferença de dois quadrados. Fatoramos. Na hora de se fatorar a diferença de dois quadrados, a gente pode fazer mentalmente a raiz do primeiro e a raiz do segundo. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Aí transformamos essa diferença num produto da soma pela diferença. Raiz do primeiro mais a raiz do segundo vezes raiz do primeiro menos raiz do segundo. Observe que a expressão x mais y ele deu o valor 11. E x menos y também deu por valor o 5. Como x mais y está sendo multiplicado por x menos y, então multiplicamos 11 vezes 5 e obtemos 55, gabarito letra B. Questão 10. Vamos aqui para o item 10. Se você tem x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado igual a menos 20, então qual é o valor da expressão x menos y? Bom, isso aí eu vou deixar por último. O que eu vou fazer a priori é a resolução, é o desenvolvimento dos produtos. Aqui o x menos y ao quadrado é um quadrado da diferença de dois termos, menos quadrado da soma de dois termos. Repete o restante da expressão. X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy mais o segundo ao quadrado. Eis aqui o primeiro produto desenvolvido. Como tenho menos, então repete esse menos. Tenho agora o quadrado da soma de dois termos. Desenvolvendo, faço quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Igual a menos 20. O que eu fiz agora? Eu trabalhei os termos que são semelhantes. Sem esquecer que nós temos também uma expressãozinha entre parênteses, precedida do sinal menos. Então, a gente repete a primeira, troca o sinal dos positivos por negativo. Fiquei com menos x ao quadrado, menos 2xy, menos y ao quadrado. Depois disso, veja que x ao quadrado com menos x ao quadrado se elimina. Veja que mais y ao quadrado com menos y ao quadrado também são opostos. E resultou, finalmente, menos 2xy com menos 2xy, que resulta menos 4xy. Dando sequência à expressão igual a menos 20. Repare que ele pede
exatamente o valor de x vezes y. Bom, se x vezes y, que é a mesma coisa que xy, está precedida do menos 4, é como se nós tivéssemos uma equação, é de fato uma equação das mais simples de primeiro grau, deixamos as incógnitas x, y, e passamos o menos 4, esse coeficiente, como divisor. E dividimos menos 20 por menos 4, que dá mais 5. Portanto, a expressão pedida x vezes y vai ser igual a 5, gabarito, letra C. 11ª questão, é uma questãozinha até parecida com itens de Enem, uma questão que traz um contexto, que traz uma redação um pouco, eu diria até grande, né, em comparação com as demais, e de fato o que você tem que se preocupar é em fazer uma boa leitura, em interpretar o que está sendo escrito, o que está escrito, tá bem? Então vamos com calma para entendermos bem a questão. Disse-se o seguinte: um professor de matemática tem 4 filhos. Em uma de suas aulas, ele propôs a seus alunos que descobrissem o valor da expressão AC mais AD mais BC mais BD, sendo A, B, C e D as idades dos filhos na ordem crescente. Bom, entenda bem, se é na ordem crescente, nós entendemos logo que o mais jovem, o mais novo é o A, certo? Em seguida vem o B. Em seguida o C e o mais velho é o de idade D. Bom, como informação complementar, o professor disse que a soma das idades dos mais velhos é 59 anos, ou seja, C mais D, os mais velhos, é 59 anos. E a soma das idades dos mais novos é 34, ou seja, A mais B é 34. Então, qual o valor numérico da expressão proposta pelo professor? Bom, só tem uma saída. A princípio, eu pegar a expressão e fatorá-la, e transformá-la em produto. E aí você percebe que nós temos um caso de agrupamento. Eu vou agrupar de 2 em 2, destacando aqui o de família A e o de família B. O de família A, vou exatamente deixar o A em evidência. Pego AC dividido por A, que dá C, mais AD dividido por A, que dá D. Mas os de família B, fica em evidência o B, divido BC por B, que dá C, e BD por B, que dá D. Depois desse processo, nós observamos que a expressão entre parênteses C mais D se repetiu. Então, deixamos em evidência. Aí você tem A vezes C mais D dividido por C mais D, resulta A. E B vezes C mais D dividido por C mais D, resultou B. Ou seja, quem está entre parênteses, C mais D, ficou entre parênteses. E os termos que estão fora, a gente agrega, a gente soma e também coloca entre parênteses. Então, repare bem, C mais D vezes A mais B, se não é C mais D, a soma dos mais velhos, e A mais B, a soma dos mais jovens, informação que fora dada no problema. Ora, se a soma dos dois mais velhos é 59, então substituímos C mais D por 59. A soma das idades dos mais jovens, quem eram os mais jovens? A e B. Então, A mais B, ele disse que era 34, então, multiplicando 59 vezes 34, aqui é a operaçãozinha do lado, obtivemos 2006. Portanto, gabarito, letra C. Questão 12. Se x ao quadrado mais
y ao quadrado é igual a 135 e x menos y é igual a 9, então qual o valor da expressão x mais y? Bom, simples. Eu vou partir dessa expressão que é fatorável e é uma diferença de 2 quadrados. Como é que se fatora? Como é que se transforma em produto? Retirando a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo e transformando no produto da soma pela diferença. Tá? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Fazemos x mais y vezes x menos y. Tá? Nem preciso colocar o sinal de vezes. Automaticamente, 2 parênteses, dessa forma, um próximo do outro, já nos leva a entender que há uma multiplicação. Então, veja bem, substituindo o que o problema nos deu. Se x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 135, então coloque aí 135 igual a x mais y vezes x menos y. Se x menos y é 9, então olha aí como ficou a expressão. Bem simples. O que o problema quer? X mais y. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma equação. E é, de fato, uma equação. Como é que eu resolvo essa equação? Simples. Eu vou deixar de um lado apenas as incógnitas, a expressão x mais y, e esse 9, que multiplica o x mais y, ele vai descer para o outro lado da expressão como divisor. Tá? Ah, professor, eu trouxe x mais y vezes 9 para o primeiro membro. Não tem problema. Lembra daquela propriedade? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, tanto faz eu colocar o 135 no primeiro membro como no segundo membro. O importante é que você perceba que x mais y vai ser igual ao 135 dividido pelo 9. Tá? E 135 dividido por 9 é 15. Logo, o valor x mais y, que está sendo procurado na questão, vale 15, alternativa A. Item 13. Acompanhemos. X e y são as medidas dos lados de um retângulo de área de superfície 20 e perímetro 18. Então, qual é o valor numérico da expressão? 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado. Dica, fatore e substitua. Então, bem simples. Apesar de que eu entendo que algumas pessoas sentiram dificuldade, porque aqui ele envolveu também a geometria, né? Envolveu superfície, envolveu perímetro, mas nada demais. Quando se trata de um retângulo, a superfície ou área é base vezes altura. Quando se trata de perímetro, basta somar todos os lados, ok? Então, vamos partir desse raciocínio. Antes, fatorando a expressão 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado, o que é que nós temos aí? Um fator comum em evidência, que vai ser o 3, o x e o y, tá? O máximo divisor comum de 3x ao quadrado y e 3xy ao quadrado é 3. X ao quadrado e x fica o de menor expoente. Y e y ao quadrado também o de menor expoente. Assim, 3x ao quadrado y dividido por 3xy resulta x. 3xy ao quadrado dividido por 3xy resultou y. Aí, veja bem. Eis aí a expressão fatorada. Bom, xy, nós entendemos a priori que vai ser o quê? A área. Por que a área? Porque é a base vezes a altura. Y vezes x dá xy. Então, olha a informação que a gente tem. Xy, a área, ele deu no problema, é igual a 20. E o perímetro, a outra informação muito importante, ele diz que era 18.
Bom, se o perímetro é 18, pense bem, a largura se repete, x mais x, 2x. O comprimento também se repetiu, y mais y, 2y. Veja, 2x mais 2y é igual a 18. Ah, professor, eu percebo aqui um caso de fatoração em que o 2 se repetiu. Fator comum em evidência. Isso mesmo. 2x dividido por 2, x. 2y dividido por 2, y. Igual a 18. Veja que esse 2 multiplica a expressão x mais y. Se eu trago ele para o outro lado da expressão como divisor, eu acabo encontrando a expressão x mais y, que é igual a 18 dividido por 2, igual a 9. Então, olhe as duas informações precisas, importantíssimas, que nós podemos agora substituir na expressão fatorada. 3 vezes x, y. 3 vezes, troquei x, y pelo valor dele, 20. E troquei x mais y pelo valor dele, 9. Então, 3 vezes 20 vezes 9, 540, alternativa letra C. Alguém me disse que essa foi a questão mais complicada de se resolver. Não sei. Para mim, eu acho que não. Eu consegui resolver numa boa. Mas entendo se você sentiu dificuldade. Sem problema algum. O importante é que agora tenha compreendido e que, se surgir outra questão dessa natureza, você já sabe como proceder. Tudo bem? Vamos para a penúltima questão. A fórmula fatorada que indica o perímetro do hexágono abaixo é... Bom, primeiro de tudo, hexágono é uma figura que tem 6 lados. A fórmula fatorada que indica o perímetro. Veja bem, perímetro é a soma de todos os lados. Vamos somar A mais A, 2As. 3As, 4As. Aqui, 4As mais 1B mais 1B, 2Bs. Portanto, o perímetro 4A mais 2B, fatorando, ou seja, aplicando o FCE, o fator comum em evidência, de 4A e 2B é 2. 4A dividido por 2, 2A. 2B dividido por 2, B. Então, eis aí a forma fatorada que estava na alternativa D. E a última. Qual o valor que se deve atribuir a G para que o trinômio 4x ao quadrado menos 12x mais G seja um quadrado perfeito? Para que ele represente a área de um quadrado. Então, é simples. Você tem 4x ao quadrado menos 12x, o trinômio, mais o G. O G aqui eu deixei representado por esse quadradinho vazio. O que é que eu devo colocar dentro desse quadradinho para que nós tenhamos esse trinômio? Simples. Você precisa entender, precisa lembrar que todo trinômio só será quadrado perfeito, só representará a área de um quadrado se eu extrair a raiz do primeiro, a raiz do terceiro, multiplicar por 2 e encontrar o termo central. Ok? Então, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Aí pense bem, se eu pego 2x e multiplico por 2, 2 vezes 2x dá 4x. E esse resultado vai ser multiplicado pelo G, que eu não sei, de tal maneira que resulte o termo central, ou seja, 12x. Bem simples. Então, 4x vezes quem dá 12x? Só pode ser o 3, tá? 4x vezes 3, 12x, tá? Então, nesse caso, o G que está sendo procurado não é simplesmente o 3. Eu poderia, inclusive, ter colocado essa casquinha de banana para vocês. Certamente alguém poderia, né, de cara já marcar o 3. Mas não, eu quis ajudar.
Então, 3 ao quadrado é 9. Por que é 3 ao quadrado? Porque é a operação contrária da raiz, certo? Então, raiz quadrada de 9, 3. Né? 3 vezes 3 vezes 4x, perdão. 3 vezes 2x vezes 2 daria 12x, o termo central. Portanto, gabarito, letra C. Para mim, a questão que foi assim mais delicada poderia também ter sido essa. Mas importante que todo mundo pôde acompanhar, tirou suas dúvidas, e eu espero que, se tinha alguma dúvida, todo mundo tenha retirado, tenha aprendido. Tudo bem? Então, beleza aí. Parabéns a quem fez de forma bem consciente, tranquila essa avaliação.